Bienvenidos, es un gusto tenerlos acá y que se entusiasmen por estas charlas y estos invitados que tenemos, que realmente son maravillosos. Primero que todo, le agradecemos mucho a Guto Nóbrega la visita a nuestro país, a nuestra ciudad, a través de este programa Presente Continuo, en el que te vas a poner en contacto y ahora vas a empezar a conocer a un montón de artistas argentinos que están trabajando, algunos con más recorrido, otros con menos recorrido, pero que están con muchas ganas de producir, están generando material, están generando conocimiento crítico y están generando obra. Así que para nosotros es muy, muy importante este intercambio, que se conozcan, que trabajen, que puedan compartir estos días juntos. Mañana empiezan los talleres y va a haber otro tipo de dinámica, pero hoy va a ser una charla, una conferencia en la que ustedes obviamente van a poder hablar con él, conversar, preguntarle y interactuar. Después le quiero agradecer también a todas las instituciones que organizamos esto. Por supuesto a la Fundación Monje-Born, que es una aliada clave de este programa, también que ha sido la que lo ha generado de la mano de Alejandrina Delía, que fue la principal impulsora del proyecto, la que lo ideó y la que va sumando también grandes cantidades de voluntades. También le agradecemos mucho a la Fundación Andreani, que también colabora con el proyecto. El último invitado, de hecho, lo vamos a conocer y a trabajar con él allá, en la sede de ellos. Así que nos vamos a mudar un poco a La Boca, donde se va a ir esta banda loca. Y también le agradecemos también al Centro Cultural de España, porque en Buenos Aires, porque también hemos enlazado mucho su programa, su Media Lab, y algunos de sus becarios están participando del programa. Bueno, se van generando algunas alianzas que para nosotros son muy valiosas, así que les agradecemos a todas las organizaciones. Te paso la palabra a Iván Petrella, que es el director de Cultura y Patrimonio de la Fundación Monje-Born, nuestros socios y aliados en este programa. Gracias, Martín. También darles la bienvenida y solamente decir una cosa. No voy a presentar a Guto, todos ustedes lo conocen su biografía. Solamente quiero decir lo siguiente, que cuando armábamos el primer año del programa, pensamos inmediatamente en él porque nos interesaba mucho en un mundo donde, gracias a muchas tecnologías, la edición genética, la inteligencia artificial, la biotecnología, las fronteras entre lo artificial y lo natural, entre lo orgánico y lo mecánico, parecen diluirse, parecen volverse más difusas. Su trabajo, su experimentación nos parecía sumamente relevante. Entonces, por eso era una de las personas que queríamos sí o sí tener este primer año. Así que, Guto, muchas gracias por tu visita. Jorge, te paso la palabra. Bueno, nada, para los que están acá hoy, que no pertenecen a esta selección de artistas y creadores argentinos que van a hacer un workshop a partir de mañana con Guto, este es un programa que está a la cabeza, que lo ha ideado Alejandrina con estas instituciones que mencionaban acá los amigos, colegas. Y en realidad es un trabajo que se podría llamar pasado, presente, futuro, porque tiene mucha trayectoria en relación a estos vínculos permanentes que tenemos, en este caso particular, con Brasil, a partir de muchas visitas que hemos tenido en los años 90, a partir de los años 90, Arlindo Machado, Lucia Santaella, una colega y amiga, y paseira, como dicen en Brasil, de Guto, que es Malú Fragoso. Entonces hubo todo un esquema de un diálogo con América Latina, fundamentalmente, en este caso Brasil, que a su vez se complementó con otras visitas. Fundamentalmente tenemos que citar a Roy Ascott, que cuando estuvo acá, también invitado por Alejandrina en su momento, causó mucha sensación en relación a este pensamiento teórico, que vienen planteando otros paradigmas en lo que pueden ser artes visuales, creación artística, relaciones imaginario-tecnología, paisaje mediático, etcétera, etcétera, etcétera. O esta confluencia de lo que decía Roy Ascott, ¿no? Átomos, bits, genes, ¿no? Todo lo que puede implicar todo un pensamiento que tiene que ver con lo neuronal, y no solamente del ser humano, sino vinculado con los medios húmedos, los medios secos, etcétera, etcétera. Entonces este plan es único porque permite la visita a Buenos Aires de estas figuras como centrales de referencia. ¿Y la idea cuál es? Bueno, nada, dar una charla pública como la de hoy y establecer un trabajo de varios días, que después no sé si tal vez Alejandrina quiera contar algo, va a tener continuidades el año que viene en relación a pensar proyectos que puedan estar vinculados con estas tutorías y a su vez intentar establecer un panorama sobre cómo podríamos hoy catalogar lo que es el arte
todo lo que puede implicar lo tecnológico vinculado con el arte, las máquinas, no solamente las máquinas de imágenes, todo este pensamiento interactivo, telemático, etcétera, etcétera. Y creo que el trabajo de Guto es como central. Por otra parte, destaco la figura de él, ¿no? Profesor de la universidad pública, artista, escritor, investigador, acaba de traer su último libro, y ese es un perfil también que a nosotros nos convoca mucho en lo que podría implicar hoy un modelo particular de academia o de procesos artísticos que nos interesan mucho. Bueno, gracias por estar acá, gracias Guto, y bueno, buena apresentação. Olá a todos, obrigado Jorge pela apresentação. Eu agradeço muito por estar aqui, a Fundação, por terem colocado esse programa e o convite. É um maior prazer estar aqui como artista, como pesquisador, como professor, como acadêmico também, né? No sentido de pensar como que podemos colaborar, como podemos trabalhar juntos em projetos, trocar ideias. E sei que aqui está repleto de pessoas muito competentes, artistas, cientistas, e sinto muito honrado de poder estar aqui para trocar com vocês nesses dias, né? Então hoje aqui com essa apresentação e amanhã com workshops, 2 dias de workshop, que vai ser uma parte mais prática, e eu vou falar um pouquinho aqui no final. E o que eu trouxe aqui para apresentar, basicamente, tem a ver com o meu livro que acabou de sair, que tem esse título aqui, o Hiperorganismos, Arte, Tecnologia, Coerência, Conectividade, o Campo Integrativo. Vou explicar melhor porquê desse título longo. O livro é esse. Ele pode ser baixado gratuitamente nesse site, tá? Se vocês entrarem lá nesse endereço, e vai encontrar lá um lugar para fazer download dele. Eu sou coordenador do Nano, junto com a Malu Fragoso, como o Jorge havia comentado, que é minha colega na UFRJ. O Nano é um laboratório que surge em 2010, logo quando eu retorno do meu doutorado, a ideia de montar esse laboratório para servir a graduação e a pós-graduação como um ambiente de prática, né, nesse campo da arte, tecnologia. Enfim, eu queria que as pessoas colocassem a mão na massa, pudessem fazer seus projetos e conhecer um pouco mais desse meio, principalmente na universidade, na UFRJ, que é uma universidade, a minha escola de belas artes, né? Ela é muito focada mais nos trabalhos mais clássicos, pintura, escultura, gravura, e não tinha um laboratório dentro desse campo, e eu vi a necessidade de criar esse laboratório, né? Eu sou formado em gravura, e lá na universidade eu sou professor de desenho. Eu trago essas imagens porque, assim, o desenho está no fundamento, acho que, de todo o meu trabalho. Assim, se eu vou pensar o trabalho em eletrônica, na robótica, para mim são sempre desenhos, mais do que esculturas, por exemplo, né? As peças instalativas, a forma de pensar é mais no sentido de uma estrutura, um sistema que o desenho me ajuda muito a pensar. E eu tenho também uma formação técnica no campo da eletrônica, mas é mais uma paixão mesmo pela eletrônica, desde pequeno, desde muito criança já eu gostava de brincar com a eletrônica, principalmente pela magia da eletrônica, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu montando o meu primeiro rádio, e que eu não acreditava que ia funcionar aquilo de forma alguma, né? Então montei um circuito seguindo uma revista, e quando eu coloquei as pilhas e coloquei no meu ouvido e escutei uma pessoa falando no meu ouvido, aquilo foi assim, mágico, assim, me marcou para a vida toda. Então, eu acho que essa coisa dos componentes e juntar isso tudo e fazer coisas acontecerem a partir daí é maravilhoso. Em 2005 eu fui para o Planetary Collision, que é um programa do Roy Ascott. Eu ganhei uma bolsa para fazer o doutorado pleno lá, e tive essa oportunidade de trocar as ideias com o Ascott, que foi fantástico, tem muita influência sobre o meu trabalho. Ele é um visionário, um acadêmico, um artista, um pensador, que eu costumo dizer que ele tira coelhos da cartola, né, como um mágico, né? E a gente que corre atrás dos coelhos, né?
os supervisionados por ele, né? Então ele tirou alguns coelhos, me mostrou alguns coelhos, eu fiquei deslumbrado com eles e fui atrás desses coelhos. Eu vou falar aqui um pouquinho disso agora, né? Então a gente vai falar aqui, basicamente, no início, eu vou trazer alguns norteadores, assim, da minha pesquisa. Vou ter que entrar um pouco na questão mais filosófica sobre o objeto técnico, sobre a ideia de aparelho, né? Eu vou tratar um pouquinho do que eu chamo de hiperorganismo. Eu vou tratar dessa questão científica, desse fenômeno científico que também tem uma influência muito grande para mim no trabalho, que é a biofotônica. E ao final eu vou falar um pouco da hibridação e trazer um pouco dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, né? Mas para entender esses trabalhos é importante essa trajetória. Bom, eu começo a pesquisa então um pouco com essa hipótese, né? Pensar esse objeto de arte como um catalisador, na verdade, né? Dessas energias. A ideia era, diante do objeto de arte, diante essa relação triádica, né, do artista no seu processo criativo, o objeto, seja a instalação, seja o sistema criado e o espectador, né, o que acontece de fato ali, né? Essa ideia de que a coisa em si, né, não é o mais importante, não o objeto em si, mas essa relação sistêmica que acontece, que é provocada pela presença desse objeto. Então essa era a ideia. E o que compunha essa relação, né? Para mim eram campos de força, a ideia de que existia ali uma troca de forças particularmente afetivas, né? Campos de forças eletromagnéticos, campos de forças das mais diversas forças da física, mas sobretudo essas forças do afeto, né? A relação que é ativada ali no momento do encontro com esse trabalho. Então, o objeto ele é nada mais do que um gatilho, né, sensorial para essa relação de uma rede sistêmica, né? Então, entender a ideia do sistema é muito importante, porque quando eu fui estudar, então, um pouco da teoria de sistemas, essa página do livro, para mim, resumia todo o livro, porque é a ideia de que se você tem elementos que podem ser tratados de forma numérica, né, como a gente está vendo ali, né, você tem elementos também que podem ser tratados, né, na sua espécie, na sua diferença, mas quando você pensa em termos de sistema, é a relação que faz a diferença, né? Como eles se relacionam entre si. Então isso é fundamental para pensar mais à frente o que eu vou trazer em termos de ideia de hibridação. Bom, então é uma relação sistêmica que existem alguns componentes ali que são componentes orgânicos, vivos, componentes que são artificiais, são objetos técnicos, são estruturas. Existe uma relação sistêmica desse pensamento da arte também, né? Na relação em si, o sistema que a arte proporciona e que a gente ativa ali e trabalha enquanto artista. E aí, para pensar essa ideia primeiro desse objeto técnico, né, eu vou entrar um pouquinho aqui nessa filosofia que para mim foi muito importante dialogar com esses filósofos. São dois filósofos apenas, mas que fizeram muita diferença na pesquisa, né? O primeiro é o Vilém Frusser, que é um filósofo tcheco que foi naturalizado no Brasil, viveu no Brasil por um período grande, influenciou muitos pensadores brasileiros, deu aula em São Paulo, e eu acho ele brilhante na forma de escrever, na forma de trazer suas ideias. É quase como um vírus, assim, quando você lê Frusser, quando entra a coisa na tua cabeça, depois você já não tira mais, é difícil contestar, né? A forma como ele cria a narrativa das suas ideias, não? Como ele traz o pensamento. E o Gilberto Simondon, que se tornou um pensador muito comentado contemporaneamente. Eu tive contato com a obra dele quando eu estava durante o doutorado, em 2005, não tinha nada traduzido ainda do Simondon, e hoje em dia ele é muito comentado, muito utilizado, e eu vou trazer alguns aspectos. Não sou nenhum filósofo, não sou nenhum especialista nele, nem no Frusser, mas eu trago sempre na medida que me ajuda a construir as ideias e pensar conceitualmente. Então o Frusser ele é importante porque, primeiro, eu acho que ele desloca essa discussão da tecnologia, da informação, da questão numérica, né, como sendo a grande transformada, né? Alguns teóricos trabalham essa ideia de que
o digital ele vai trazer uma grande revolução, uma transformação baseada no 0 e 1. E o Flusser vai mostrar que, pela perspectiva dele, isso acontece já antes no modernismo. Não é uma característica do digital em si, porque o pensamento digital, o pensamento conceitual que se automatiza com a máquina, ele vai surgir já antes, né? E ele diz que ele é embrionário numa máquina, que é a máquina fotográfica. Então ele dá uma série de palestras sobre a máquina fotográfica, uma palestra para fotógrafos, e que se tornou assim um grande marco em termos de uma compreensão, conceito sobre tecnologia, né? Mais tarde ele vai até escrever um outro livro sobre, já voltado para a imagem técnica, né? Mas esse livro que ele vai tratar disso, chamado Filosofia da Caixa Preta, é um livro que está tratando do trabalho do fotógrafo, né? Mas ele vai dizer que a câmera fotográfica, ela é embrionária para você entender o que está acontecendo com a tecnologia, né? O que a tecnologia causa em si, né? Nos proporciona. Então ele pensa, primeiro, eu acho que a variante que ele traz é pensar a fotografia de uma forma diferente, como alguns filósofos conceituam a ideia desse alinhamento entre a imagem, né? A imagem, o mundo lá fora, a lente, a câmera e o filme, eles estão alinhados e você tem ali uma informação indicial desse mundo, ou seja, ela representa esse mundo. Se você tem uma árvore lá fora no mundo, ela está representada ali dentro na imagem fotográfica. E ele vai falar que não é bem assim. Ele vai falar que essa câmera, esse aparelho, não está representando o mundo. Ele está representando o quê? Ele está representando uma série de codificações. Então a mágica é uma mágica. A câmera ela só vai surgir, né, porque foi possível esses códigos virarem o equipamento, eles virarem um sistema. Ou seja, foi possível porque o mundo se codificou, porque o mundo foi modelizado, né, através da linguagem, através dos textos científicos. Então eu tenho um modelo desse universo, né, da lente, por exemplo, da questão dos ângulos, ou em questão da própria câmara escura, tudo isso cientificamente foi criado, né, e isso foi incorporado numa máquina que faz, então, ela vai jogar imagens para fora, mas que não são imagens referentes a essa natureza, mas sim a esses códigos. Então, se esses códigos eles são de uma certa natureza, de uma certa forma, essa imagem vai espelhar tais códigos. Então, um exemplo para a gente entender isso de uma forma bem efetiva, que o Flusser vai comentar, é que o verde da árvore não é o verde da árvore que a gente está vendo, mas é o verde do filme Kodak ou do filme Fuji. Se você muda o filme, se muda a química, ele vai mudar essa tonalização. Se você muda a lente, vai mudar. Se você muda a câmera, vai mudar. Então, isso acho que é muito, muito interessante esse ponto de vista, né? Porque esse código ele pode ser manipulado. E o que a gente está vendo é a manipulação desse código, o resultado desse código, né? O que a computação faz, o que a informação vai fazer, né, no mundo codificado, é automatizar isso e colocar isso dentro de um sistema que pega esse código e manipula isso num algoritmo e vai fazer ele funcionar dentro desse 0 e 1. Então, quer dizer, esse 0 e 1, claro que ele provoca uma mudança paradigmática de uma certa forma, essa mudança ela vem antes, né? Ela já está ali de uma certa maneira condicionada numa série de transformadas que foi feito pelo ser humano, né? Então, ele coloca que esse fenômeno do mundo, ele está lá atrás, ele é transformado em imagem quando a gente começa a primeira codificação, vamos dizer assim, né? A primeira tentativa de entender esse mundo, esse fenômeno, a partir da imagem. Só que essa imagem, ela se prolifera de tal forma, né? A gente passou a fazer tantas imagens sobre o mundo que a gente não vê mais o fenômeno, a gente vê a imagem que fala desse mundo. Então ela começa a criar um véu para esse mundo, certo? E aí, segundo o Flusser, isso é tentado resolver esse problema. E a tentativa de resolver esse problema é através do texto. Então o texto começa a falar das imagens que falam do mundo. E com o texto surge então a história.
Então, o que a gente entende a partir da história é esse texto que conta sobre os fatos, os fenômenos e a narrativa criada sobre o mundo. Então, a gente percebe que são várias camadas que vão criando e a gente ficando cada vez mais distante do fenômeno em si, né? Talvez lá atrás, e aí vem várias questões, se a gente, de alguma forma, a gente está acessando esse fenômeno, não? Será que em algum momento, será que lá na Idade das Pedras, nas cavernas, a gente estava acessando esse fenômeno, ou a gente estava vendo outras coisas também, né? Quando a gente instaura a linguagem, é um primeiro afastamento dessa coisa que se percebe com o corpo, a percepção do mundo, né? Mas, de qualquer forma, de uma forma muito inteligente, ele constrói essa narrativa, mostrando que há também uma série de fraturas dimensionais. Você tem um mundo, né, na terceira dimensão, na quarta dimensão do tempo, quando vira a imagem, vai para um campo flat, né? Vai para um campo bidimensional. E a magia circular da imagem, que é fantástico, né? De você entrar na imagem e circular por ela. Só que isso depois vai para uma unidimensionalidade do texto. Então você começa a fazer uma leitura do mundo de forma linear. E depois essa única dimensão vira zero quando ela se transforma em 0 e 1. Por isso que nos textos, nas teorias sobre arte digital, sobre tecnologia, fala-se tudo se reduz a esse 0 e 1, a essa condição numérica, essa matemática, né? Só que o Flusser está dizendo que antes mesmo de virar, né, a esse 0 e 1, você estava se referindo a esses códigos que estavam ali de uma outra forma, ainda que analógica. Né? Então, ele está falando com isso, então que esses aparelhos que estão ali codificados são caixas pretas. Caixas pretas porque uma câmera fotográfica, você teoricamente aperta um botão, mas você não sabe, você não tem acesso ao que está acontecendo ali dentro. Né? Você tem um filme, você tem uma lente, isso vem da indústria e você trabalha com isso. E, portanto, pensar criativamente é tentar pensar essas caixas pretas, brincar com essas caixas pretas, né? E aí ele coloca uma coisa importante, que essas caixas pretas, elas são máquinas programáveis, né, que elas funcionam de uma certa maneira. Agora, quem programa essas máquinas? Somos nós que programamos? Ela vem da indústria? Ela vem de uma interface anterior? Né? Como que isso se dá? Né? Mas o que ela faz é o que é possível estar inscrito em seu programa. Eu acho que esse ponto aqui do Flusser fala muito do nosso contemporâneo, né? Com a inteligência artificial, com tudo isso que a gente está vivendo em termos de revolução e de possibilidades, né? A gente tem que pensar que isso aqui é um texto de 1980, tá? Mas ele vibra ainda hoje, ele tem a sua razão de ser, né? Ele vai falar do jogo, então, né? O que a gente está fazendo criativamente, diante desse aparelho, né, é jogar contra ele e não a favor dele. Eu acho que isso é uma crítica importante, porque muitas vezes, enquanto artista, né, a gente está fazendo o jogo do aparelho, né, e é importante saber que esse aparelho ele joga contra a gente, né? Então muitas vezes a gente vê um trabalho que ele é um espetáculo, mas é tudo aquilo que o aparelho pode oferecer de possibilidade, né? Interessante é aquilo que ele não pode, talvez. Quais são essas zonas, né, que estão fora do foco do aparelho em si. Só que ele é muito inteligente, ele é muito interessante, ele absorve as iniciativas, então às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa nossa, mas na verdade a gente está nesse jogo, né? Então ele vai falar dessa mudança interessante, que é a mudança do homem Faber para o Homo Ludens, né? Que é essa ideia dessa jogabilidade, né? Aí tem questões ligadas ao Zinga, que é um filósofo também que trouxe essa ideia de play, né, de jogo para o campo da arte. E aí eu acho que o mais importante no Flusser, nesse contexto, é essa ideia do experimentalismo. Então, veja, ele está falando isso para os fotógrafos, né? Então, pensando na fotografia, como que você pode ser experimental com um aparelho que te limita de uma certa forma, te condiciona, ou que te programa a fazer certas coisas? Então, ele vai dizer que quem faz coisas interessantes na fotografia são os fotógrafos experimentais, né? E aí, como é que é pensar esse experimentalismo? É pensar que você está burlando esse aparelho de alguma forma. O que é um fotógrafo experimental? O que ele faz? Ele vai criar uma pinhole, por exemplo, ele vai trabalhar com a química do filme, ele vai mexer com a lente, ele vai criar situações onde ele tenta entrar nessa caixa preta por algum caminho, né? Por algum recurso ali.
E isso é o que o Flusser está tratando como experimentalismo, e ele vai falar que esse é o único caminho dentro desse campo de experimentação, esse campo de atuação com os aparelhos, de forma a você conseguir burlar essa máquina. Eu acredito que a ideia seja de um hackeamento dessa máquina. Então, a condição do hacker é muito importante nesse sentido. É aquele que consegue, de uma certa forma, entrar nessa máquina. Logicamente, considerando que essa entrada, ela produz efeitos na máquina. A máquina tem uma capacidade de absorção desses efeitos e de jogar de volta para você uma coisa que parece nova, parece original, mas ela já foi absorvida pelo sistema. Então, o tempo todo é um sistema de alerta que você tem que estar ali percebendo o campo que você está, né? Então, ter conhecimento disso dentro da tecnologia, eu acredito que seja um caminho de estar sempre ciente desse espaço, daquilo que você pode fazer para não deixar que a coisa seja apenas, siga apenas o caminho dessa agência tecnológica, se a gente quiser, né? Bom, o outro filósofo, então, é o Gilbert Simondon. Ele é importante no trabalho que eu fui desenvolvendo na pesquisa, porque ele traz um pensamento sobre esses aparelhos, ou que ele vai chamar de objeto técnico, que é de uma outra ordem. Ele vai pensar esse objeto técnico dentro de uma filosofia, dentro de uma ideia de individuação, trazendo uma noção de uma psicologia, né, para pensar esse objeto, pensando que esse objeto ele tem uma gênese, ele inicia de uma certa forma, e de uma relação muito próxima com o inventor, né? Aquele que inventa. O processo de invenção é muito importante. Então tem já um acoplamento ali, de meio que uma simbiose ali entre homem e máquina, no sentido de uma troca, né? E a máquina não como uma ferramenta expressiva, mas como alguma coisa que retorna para esse ser humano inventor algo mais, né? E ela vai evoluindo com isso, né? É muito bacana ver esse processo evolutivo do objeto técnico dentro de suas limitações e dentro de algumas questões que eu acho importante para a gente pensar hoje também, né? O que eu destacaria, né? Dentro desse processo de individuação e de concretização, que o termo que ele faz é o concretude desses objetos, que é o termo que ele vai usar para pensar essa evolução desses objetos, né? Para falar um pouco disso, é importante pensar que a concretização não significa que esse objeto se materializa, tá? Mas significa que ele se torna mais inteligente, mais orgânico, talvez, e principalmente mais coerente, tá? Eu queria que vocês memorizassem esse termo, esse conceito de coerência, porque ele é muito importante, ele permeia todo o trabalho, e ele está ligado de uma forma muito ampla às questões do vivo, da vida, tá? Então ele vai falar, para pensar isso, da forma básica de entender o que ele está dizendo, ele vai dizer que esse objeto, então, ele começa de uma forma abstrata, né, como ideias, como esquemas, né, ele começa na nossa cabeça. Quando a gente pensa no objeto, ele está nascendo ali já. Ele é um embrião ali dentro da sua mente e produz uma sinergia interna, que é interessante. Quando a gente inventa, essa sinergia interna, ela troca com uma sinergia que começa a acontecer no objeto em si, né? Na forma como ele se comporta, na forma como ele ganha vida, como ele se conecta, como ele ativa esse sistema ao retorno dele, né? E muitas vezes, quando essa sinergia não está lá, é a hora que o objeto ele começa a não funcionar, né? Entre aspas, né? Não operar satisfatoriamente. E essa troca, essa ressonância de sinergias é muito importante, porque eu acredito que é como você se vê nesse objeto, como que o objeto ele tem algo do artista em si, como essa identidade no processo de individuação desse objeto também pode ser transferida para outros trabalhos. Então é uma grande rede de troca de informação, de identidades, né, e de organismos. Então ele começa nesse abstrato e ele ganha vida nesse intermediário ali entre a forma mais abstrata e a forma mais concreta. Então, nesse processo, ele existe como objeto técnico. Ele vai dizer que ele tende, então, a forma mais concreta, que é o quê? A forma natural. Tá? Então, ele tem uma forma abstrata, ele tem uma forma concreta ali, que é a parte técnica dele, quando ele existe ali,
e ele tende a essa forma natural. Só que, segundo Simondon, na década de 40, 50, ele vai dizer que isso nunca vai acontecer. Eu acho interessante porque é quase como um desejo desse objeto, né? Ele se manifesta no sentido de querer alcançar essa forma natural. E a gente está vivendo isso hoje, né? Com toda essa revolução da robótica, da inteligência artificial, da combinação, né, de modelagem, de próteses com inteligência artificial. A gente está vendo uma perspectiva de que talvez esse objeto, né, ele vai chegar a uma concretude de fato, né? Eu tendo a pensar que esse desejo, essa vontade ou essa expectativa é o que move essa roda. Não no sentido de alcançar isso, mas no sentido de manter a criação em torno disso, que eu acho que é muito importante. Pelo menos para mim, como artista, é o mais importante, porque eu acredito que o artista trabalha nessa zona da impossibilidade e não da possibilidade, né? É tudo aquilo que é impossível que nos interessa. Então, aquilo que é possível já foi, já aconteceu. Então, por que a coerência é importante? Porque a coerência, na verdade, é o que existe nesse organismo vivo. Ele é coerente naturalmente. Coerência, eu vou trazer um pouco quando a gente entrar ali na parte mais científica sobre esse organismo integrativo, né, um conceito de integratividade dos organismos, dos seres vivos, a gente vai entender melhor o que é coerência. Mas eu posso antecipar de que é a ideia de que as coisas falam entre si. Eu tenho um corpo onde tudo dentro desse corpo se comunica e se auto-percebe, né, num sistema autopoético, como diz lá o Maturana, que vai fazer esse corpo ele persistir em torno à vida, né, essa direção à sua vida. E ele tem uma autonomia, ele consegue se regenerar e se organizar e lidar com o tempo, com tudo isso. E para fazer isso ele tem que ser coerente, ele tem que trabalhar com níveis de coerência, né? E a coerência é uma coisa no sentido de que tem uma organização com variantes. A coerência significa exatidão, mas significa capacidade de adaptação e organização, uma orquestração dessas funções, dessas energias internas. Eu acho que quando a gente está fazendo um robô, por exemplo, é exatamente isso que a gente está pensando, né? Como equalizar as energias, como equalizar os movimentos para que a coisa não se destrua, para que ela não se autodestrua, né? E para que ela consiga ter um comportamento. Então, a ideia dessa evolução desse objeto técnico é no sentido dele caminhar em direção a essa forma natural, né? Como eu falei, segundo ele, algo que não vai acontecer. Eu acho que um termo importante que o Simondon vai trazer, alguns outros filósofos também que vão trabalhar dentro desse mesmo campo, o Stigler, por exemplo, essa ideia da tecnicidade. Eu acho que a tecnicidade é algo desse objeto técnico que nos permite acessar a tua essência. Muitas vezes a gente altera um objeto técnico tentando criar alguma coisa com ele, mas sem observar o que é próprio desse objeto na sua essência, o que faz ele se comportar ou ser de uma determinada forma, a sua materialidade, se ele é feito de metal, de vidro, de plástico, de forma orgânica, o que está ali em jogo apresenta um aspecto de sua tecnicidade. Quando a gente encontra isso, é como se a gente encontrasse numa estrutura aquela pecinha que, se você arrancar, desmorona tudo. Essa peça é fundamental para que a gente possa criar, porque é esse limite do que a gente pode fazer com ela que determina ainda a vida desse objeto, mas nos permite transformar, mantendo ainda a sua integridade. Então, é um aspecto que eu acho que é muito importante que a gente perceba isso. As ressonâncias, por conta desse aspecto, né, do processo de invenção, como eu falei, se você tem a sinergia, né, criativa, intuitiva a respeito daquilo que você está fazendo, desse objetivo criativo, aquilo que você inspira, quer fazer, isso começa a produção dessa abstração, desse campo interno. E à medida que você vai externalizando e vai produzindo as coisas externamente, esses campos de sinergia, eles começam a entrar em ressonância. Eu acho isso muito importante e balizador nesse processo de invenção, né?
a percepção dessa ressonância. Talvez a ressonância seja um dos elementos que eu estava me referindo lá no começo, quando eu falava do que acontece nessa relação com o objeto, né? O que é estar diante de um sistema, de um objeto de arte, de uma criação artística? Talvez essa percepção de ressonância entre você e esse algo que você está experienciando ali. E aí eu acho que tem uma relação interessante para fazer do Simondon com o Flusser, que é como entra os conceitos, né, de experimentalismo, o conceito de jogo, né, que esse jogar contra o aparelho, esse brincar com o aparelho, né, e esse processo de concretização, né, no qual fala o Simondon. Então, como é que a gente trabalha na concretização, interfere nesse processo de concretização, pensando que esse objeto não está ali em função de funcionar para a indústria ou para qualquer outro objetivo que não seja esse processo de criação artística, né? Então é importante isso, porque muitas vezes o trabalho ele acaba nos absorvendo para uma funcionalidade que não tem lugar dentro das questões estéticas, das questões mais sutis e sensíveis da arte. Ele está ali, como eu falei, às vezes a serviço daquilo que aquela forma técnica te demanda para que ela possa existir de alguma maneira. Eu acho que tem limites ali, a gente tem que tomar cuidado para não pular para um outro campo em que você está só a serviço desse objeto técnico. Bom, e aí entram dois conceitos que eu vou trabalhar na minha pesquisa, que eu vou, na verdade, criar, né, como ideia, como conceito. Se você considerar, então, esse pensamento do Simondon sobre esse objeto técnico, né, essa gênese desse objeto, processo de invenção, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu pensei como é importante esse pensamento dele, mas como que seria esse pensamento no contemporâneo, né? Ele estava falando lá na década de 50, mas como é pensar isso hoje com a influência das redes de comunicação, da conectividade, né? Desse contexto atual de estar tudo interligado. A minha pesquisa foi feita muito na internet, nas bibliotecas, mas cada vez mais vendo trabalhos de outros artistas, me influenciando por esses trabalhos, vendo soluções técnicas. Acredito que todos nós aqui que trabalhamos com o processo de invenção, lidando com tecnologia ou não, mesmo de forma analógica, às vezes quando a gente olha para um trabalho, né, a gente está fazendo uma engenharia reversa desse trabalho, entendendo como é que ele funciona, como que ele foi pensado pelo artista. Essa, para mim, é a forma mais interessante de copiar alguma coisa, no sentido de absorver um processo de construção, de pensamento, né? Como eu pensava isso, né? Como pensaria isso o Simondon, considerando toda essa condição da telemática, né? Já que essa forma de apreciação do outro trabalho, dessa rede, sofre uma influência muito grande das redes de comunicação, né? Então, o hiperorganismo, na verdade, o hiper é exatamente a conexão dessa camada telemática, esse pensamento de rede, para os organismos que são os objetos técnicos, né? Ou seja, pensar esses objetos técnicos como organismos, estruturas que são criadas e que, no meu entender, podem ser pensados a partir de um modelo orgânico. É uma proposta. Na verdade, a ideia desse pensamento conectado ao orgânico não é uma coisa minha. O Roy tem um texto da década de 70 que vai falar da necessidade de se pensar essa ideia de uma teoria de campo para se pensar esses organismos, porque a ideia dessa tríade artista, espectador e objeto de arte, ele pensa como uma matriz onde existem trocas, e essas trocas têm caráter homeostático, né? No sentido de que quando você entra nesse jogo, nessa troca com a matriz, alguma coisa se atenua, alguma coisa se reequilibra a partir desse feedback, que é um conceito muito caro
para quem vem dos estudos da cibernética, como é o caso do Roy Ascott, né? Porque a ideia de feedback é fundamental para se pensar o conceito de cibernética. Então, ele vê essa matriz como um sistema cibernético, né? Em que essas energias são trocadas, equalizadas em estados de coerência. Então, enfim, a ideia do hiperorganismo, então, essa ideia dessas redes, no desenvolvimento desses objetos, ou desses sistemas, mas o que eu coloco de uma forma importante é que esse hiperorganismo ele não deve ser considerado uma unidade em si, mas uma espécie de nó dentro de uma trama. Eu não estou me referindo apenas a um robô, a uma estrutura técnica específica, mas um sistema, né? Já que eu posso pensar esse objeto técnico na sua forma ainda abstrata. Então pode ser um conceito. Quando isso se instaura, ele ativa uma rede. Essa que é a ideia, né? E a ideia de esse organismo estético é justamente para pensar essa estrutura. Você tem, então, esse hiperorganismo como esse objeto técnico, esse sistema sendo apreciado. Você tem um sistema de troca com esse observador. E você tem alguma coisa que eu chamo de membrana estética, porque você pode ter uma relação telemática, por exemplo. Alguns projetos que são de ordem telemática, eles acontecem localmente ou eles podem acontecer remotamente. É uma dimensão, essa bolha aqui, ela se expande, ela pode ter uma dimensão global, depende da proposta, depende da narrativa do trabalho. Então, eu acho importante pensar esse movimento desse organismo, né? E aí eu vou chamar isso de uma membrana estética. Isso, então, para pensar a arte como organismo, né, considerando os aspectos relacionais da arte, seus vetores de força afetivos, sua capacidade de transformar no tempo, o modo de existência do objeto de arte, não poderia tratar a obra senão como um organismo vivo, né, em sua própria natureza. Bom, agora eu vou entrar numa parte aqui que é bastante científica, porque quando eu pensava esse organismo, quando eu estou falando que eu penso esse trabalho, esse objeto técnico como organismo, é importante uma distinção. A gente pode pensar um organismo por uma filosofia mecanicista, que não me interessa, e que aponta para uma maneira de olhar para essas estruturas, assim como a gente pode ver um organismo vivo, mas como se fosse um grande conjunto de partes mecânicas em funcionamento, de uma fórmula molecular, genética muitas vezes, mas eu buscava uma forma de entender esse organismo de uma maneira que fosse complementar, que incorporasse uma percepção, uma visão para esses organismos, que pudesse tratar de fenômenos que às vezes não tem explicação ainda na ciência, ou que tem elementos que tragam componentes de expressão desse organismo em termos do que eu havia falado lá no início, que são as teorias de campo, né? Vou trazer um exemplo. Se você pensa os meridianos, por exemplo, na acupuntura, né? São campos de energia. Se você pensa a homeopatia, que trabalha com elementos que vão tratar esse orgânico não de uma forma pontual, alopática, mas vai pensar isso de uma forma mais integral. Eu queria que esses conhecimentos eles entrassem na constituição do que eu chamo organismo. Eu queria que conhecimentos ancestrais sobre esse organismo pudessem também entrar. E eu encontrei, na verdade eu não encontrei, isso foi trazido no início da pesquisa a partir de um artigo que o Ascott tinha escrito e que tem uma conexão muito interessante que vai ficar mais claro mais à frente, que é um artigo sobre a biofotônica, tá? É um artigo que a história é mais ou menos o seguinte: há um livro do Jeremy Narby, que eu não sei se vocês conhecem, autor de um livro chamado A Serpente Cósmica, Cosmic Serpent. E nesse livro ele menciona essa pesquisa sobre a biofotônica. A biofotônica nada mais é do que a emissão de fótons por organismos vivos. Ou seja, todo organismo vivo ele emite fótons.
Isso é uma coisa muito controversa na época. Isso vem de uma pesquisa da década de 1920, onde se especulava sobre essa emissão fotônica, mas não tinha equipamento na época para provar isso. Isso só veio a ser provado na década de 70, quando equipamentos pensados para a Guerra Fria, pensados para radioatividade, como fotomultiplicador, fotomultiplier, pôde ser usado para fazer contagem de fótons. Na década de 20, tudo que se sabia era a possibilidade, a hipótese da existência desses fótons dentro de um conceito que foi chamado de raios mitogenéticos. Mas, enfim, como foi uma pesquisa na Rússia sem tradução para o inglês, e no contexto da Guerra Fria, muita coisa se perdeu, quer dizer, não da Guerra Fria, o conceito da guerra em si, né? Muitos laboratórios foram destruídos e o material ele acabou não se divulgando como deveria. Isso acabou ficando meio acomodado, e na década de 70 o Fritz Popp retornou a essa pesquisa. Então vou falar aqui um pouquinho dela. Ela é importante porque ela fala dessa questão da coerência dos organismos vivos, dos sistemas biológicos, né? Então, como eu falei, ela inicia com o Alexander Gurvitz na década de 20. A ideia dele ele montou esse pequeno experimento onde você tem duas cebolas, e as ramificações das cebolas, quando elas estavam numa proximidade, ele via que a ramificação, as raízes de uma cebola, influenciava o crescimento da raiz da outra cebola. Alguma conexão ali que era visual, era por alguma transmissão de informação que ele acreditava que era por ultravioleta. E aí ele acredita nisso, porque quando ele vê essas duas cebolas e quando ele coloca um vidro entre as raízes, esse crescimento ele para. E ele analisa esse crescimento a partir de contagens, porque, como eu falei, não tinha nenhuma tecnologia sofisticada para ver esses fótons, mas ele contava ali a divisão celular e via que quando estava à proximidade, sem o vidro, na verdade, quando estava com partes que deixa o V passar, esse crescimento acontecia, essa influência acontecia. Então ele achava que isso tinha uma influência por algum tipo de radiação, né? E devido ao comprimento de onda, ele acreditava que era dentro do ultravioleta, né? Em torno de 260 nanômetros. E ele deu o nome a esse fenômeno de radiação mitogenética, mitogenetic radiation. Bom, isso vai acontecer na década de 20, e já na década de 70, isso aqui é o campo da radiação, que é um espectro visível. Na década de 70, o Fritz Popp retoma isso porque ele estava pesquisando a cura do câncer. E ele olha para essa radiação, ele acreditava algo muito interessante. Ele falava que uma célula cancerígena, se de fato existiam essas transmissões UV e multiplicavam as células, e se tinha um determinado comprimento de onda, ele acreditava que se uma célula tivesse fora do seu comprimento de onda, ou radiando informação num comprimento de onda diferente, né, do esperado, aquilo poderia provocar uma falta de comunicação entre essas células, e essas células poderiam se proliferar de uma forma desordenada, ou seja, sem coerência, né? Uma falta de informação interna, porque ele percebeu que essas células cancerígenas, elas propagavam essa radiação num comprimento de onda totalmente diferente. Ele acreditava que isso poderia ser alguma informação relevante para a cura do câncer. Só para ficar mais claro, o que eu estou falando de radiação biofotônica não tem nada a ver com essa radiação que a gente consegue ver a olho nu, tá? A radiação do biofóton, ela é extremamente fraca, muito fraca. Só é percebida com essa contagem dos fótons, ou então com uma câmera que, curiosamente, é a mesma câmera que você aponta para astrofísica. CCDs são extremamente sensíveis, refrigerados, e a partir daí você consegue capturar os fótons depois de um determinado tempo. Aqui a gente tem uma imagem fotográfica tradicional,
e aqui já uma onde essa radiação é capturada e, logicamente, colorizada, né, por uma instrumentação, mas aponta aonde a radiação está sendo maior, aqui no caso da ponta dos dedos. Aqui na folha a gente consegue ver na parte de baixo também alguma dessas radiações, e esses pontinhos são raios gamas que eles penetram essas câmeras e conseguem imprimir ali esses ruídos. Isso foi uma câmera que eu visitei no Arizona, onde eles têm uma pesquisa forte lá na biofotônica. Então, é uma câmera fechada dentro de um quarto totalmente vedado, porque qualquer entrada de luz é suficiente para imprimir nesse CCD, que é extremamente sensível, uma visibilidade luminosa, e isso pode confundir a pesquisa e, logicamente, o fenômeno, né? Aí aqui do lado é o fotomultiplicador. Ele faz apenas contagem de fotos. Aqui um fato interessante, porque que é, de uma certa forma, relacionado à questão, à importância dessa emissão fotônica, porque isso criou um divisor de águas com os cientistas. Alguns falavam que isso era apenas uma oxidação, que não tinha importância nenhuma, mas esse grupo do Popp continuou persistindo porque ele começou a ver que existia justamente a coerência dessa informação luminosa, porque ela tinha uma qualidade como se fosse um laser orgânico, não uma luz como essa daqui, não uma luz que irradia desordenadamente. Ela tem um fundamento que é a fase dessa luz, que ela está totalmente ordenada. Então aqui eles fizeram um experimento também, esse grão de soja que está aqui na fotografia, eles fizeram um corte aqui, um X, aqui como vocês podem ver. Exatamente nesse lugar do X é onde você tem mais emissão fotônica. Então tem um outro elemento que eu acho que é muito interessante, é que a ideia de que a luz, ela surge num processo de cura. Ou seja, quando o organismo está bem, ele armazena essa luz internamente, as células armazenam essa luz. Esses fótons não são emitidos. Mas se tem algum desequilíbrio, é aí que a luz é emitida, né? Bom, isso tudo para falar então que a ideia desse fenômeno da biofotônica, ele vai influenciar a maneira de pensar esses organismos, porque ele vai trazer esse elemento que é proveniente da física quântica, né, de que os fótons eles são partículas, mas eles são também variações eletromagnéticas, são campos, né, são ondas, as duas coisas ao mesmo tempo. E é justamente esse padrão de ondas, né, o que se especula dentro desse campo científico, dessa pesquisa, é de que esse padrão de ondas, quando ele é entrecruzado, ele cria padrões de interferência, e esses padrões é onde ele armazena a informação de alguma forma holográfica para que esse organismo se autorregule. Isso é tudo muito especulativo, a pesquisa continua, e aqui no Brasil, lá no Brasil, eu tenho um cientista que foi comigo para esse evento, esse Summer School, para esse estudo da biofotônica, e ele continuou fazendo as pesquisas. Ele tem feito relações da emissão fotônica de sementes de soja com ciclos lunar. Enfim, toda essa coisa que aparece muito no contexto das plantações e que não, às vezes é difícil de você medir, né? Ele começou a fazer correlações específicas e pontuais, mostrando que essa quantidade de fótons aumenta ou diminui em ciclos que são bem longos, de acordo com a vida desses organismos. Então, para fechar aqui, a ideia de coerência se relaciona com isso, no sentido de que parece que essa influência das ondas, dos fótons, é que traz uma certa coerência, um balanço, um equilíbrio interno para esse organismo, que não é só das suas partes mecânicas, mas também como essa estrutura de campo trabalha ao redor e influencia outros organismos, influenciam partes internas desse corpo a partir da sua propagação. A Mei-Wan Hu, que é uma estudiosa da biofotônica, que é um campo da física, da biofísica, né? Ela traz esse exemplo da orquestra como a melhor maneira de você entender isso. Então, é como uma orquestra, cada um está tocando alguma coisa. Você pode ouvir um violino, você pode ver um violoncelo, você pode ver um baixo, mas você vê também a
totalidade, né? Quase como se fosse um holograma. Eu trouxe esse exemplo aqui que é bem interessante, uma pesquisa, um experimento que o Pop faz, que é colocar essas algas, que elas têm uma característica de organização, de auto-organização. Ele fez uma pesquisa, ele colocou 2 fotomultipliers com essas algas dentro de uma câmara escura, em um e em outro, e com um interceptor, na verdade, um vidro que foi colocado entre elas, de forma que não haveria essa comunicação UV entre elas. Depois ele tirou o vidro e colocou o quartzo, onde essa comunicação UV foi possível passar de um ponto para o outro. E ele fez um experimento sonoro, aqui tem um pouquinho do experimento. A primeira parte é sem incoerência. Essa é a parte com a coerência. Começa a ter alguns picos de harmônicos. Bom, diante dessa questão toda, o que eu vou me perguntar durante a pesquisa, pensando nessa ideia desses organismos técnicos, naturais e artificiais, a pergunta, na verdade, era o que acontece quando você traz essa ideia do vivo, do organismo natural, e junta com esse organismo artificial, né? A ideia da hibridação em si, a ideia desses sistemas. E aí começa essa pesquisa que envolve as plantas, que tem sido um ponto importante enfim, na minha caminhada, no meu trabalho, que é essa ideia de acoplar as plantas com as máquinas, né? E aí eu vou falar um pouco dessa caminhada, mostrando primeiro que não estava desde o início a ideia das plantas em si. Na verdade, quando eu estou falando desse acoplamento e pensando no contexto da hibridação, eu estou colocando também esse jogar contra o aparelho. Então, eu penso que esse acoplamento orgânico no sistema é uma forma de hackeamento desse sistema, porque eu estou trazendo um elemento caótico para dentro desse sistema. Eu quero lidar com isso de alguma forma, eu quero jogar com isso. Então, era uma tentativa. Então, a ideia era apenas testar isso de alguma forma. Eu não sabia que usar plantas, na verdade, eu começo olhando para vários lugares, né? Mas porque as plantas, primeiro, aquela seta lá mostra como é que a dormideira está ali se comportando no fundo, né? É uma coisa que a gente não está notando, esse movimento, essa vida das plantas. Ela está ali o tempo todo em evolução e percebendo todo o ambiente. Às vezes a gente não está ligado nisso. Eu comecei olhando para várias situações. Esse artista me marcou muito na época, isso foi em 2005, e o Garnet Hertz, que ele fez esse robô, ficou muito famoso, controlado por uma barata. Ele criou um sistema e colocou a barata aqui em cima de uma bola, um mouse, e à medida que essa barata ia andando ali, ia locomovendo esse robô. E o sistema que ele criou foi colocar uma linha de LEDs na frente dessa barata, que ela tem uma certa fotofobia, quando ela vê a luz, ela tenta evitar. Então, toda vez que tinha um obstáculo aqui, por exemplo, quando esse senhor está aqui com o bebê, está criando um obstáculo e acende uma linha de LED aqui, e a barata vai se recuar, isso movimenta esse robô. Enfim, eu não estava vendo a coisa das baratas, não estava interessado em mexer com barata no trabalho, e acabou calhando de ter conhecimento desse trabalho do Baxter, que é um trabalho muito controverso e que marcou muito a discussão dentro do campo da eletrofisiologia de plantas, também com muita discussão no campo científico. Ele é considerado como um pseudocientista, que ele vem realmente do campo da informação. Ele era um agente da CIA, especialista em polígrafo. E aí ele resolve, não sabe-se porquê, ele fala no livro dele que ele voltou pro escritório dele e queria colocar o polígrafo
preso na planta de escritório dele, que era uma dracena. E, logicamente, na cabeça dele, o que o polígrafo faz? O polígrafo, ele mede condutividade, certo? Então, se você tem uma planta e você vai colocar água nessa planta, quando essa água vai chegar na folha, vai começar a aumentar a condutividade, vai ser uma coisa linear, né? Você vai ter um gráfico que vai ser exatamente um contínuo, subindo ali, crescendo. E aí ele faz isso esperando ver essa coisa, né? Essa é a planta que está aqui, né, presa no polígrafo dele. E aí, para surpresa dele, o gráfico que sai é um gráfico totalmente caótico. É assim, um gráfico muito parecido quando ele coloca esse polígrafo em humanos. É esse gráfico que está aqui. E o mais interessante de tudo é que quando ele coloca ele espeta esses eletrodos na planta, e ele vê esse gráfico, ele fala, nossa, quando eu estou vendo isso daqui, próximo ao que eu vejo quando eu coloco nos humanos, o que eu faço com os humanos para saber se estão mentindo ou não? Eu ameaço eles, né, psicologicamente. Eu faço perguntas capciosas que vão fazer com que eles, né, tenham uma alteração ali no teu estado psicológico, e isso, o gráfico vai apontar isso. O que eu posso fazer com uma planta em relação a isso, né? E ele teve essa ideia de colocar fogo na folha. E aí ele fala que ele foi no escritório da secretária dele pegar uma caixa de fósforo para botar fogo na folha. E aí, quando ele volta para o escritório dele, o gráfico estava exatamente desse jeito aqui, no 5. Ou seja, antes dele colocar fogo na folha, a planta estava enlouquecida já. Enfim, isso cria um rebuliço, porque ele vai e escreve um paper científico sobre isso. E os cientistas, assim, se você falasse de Baxter numa pesquisa científica de plantas, você perdia sua bolsa, você não ganhava nada. Foi um grande problema. Primeiro porque uma série de outros institutos começaram a fazer as pesquisas e ele mostrou a metodologia, como é que ele fez. Ele automatizou todo o sistema para poder não haver nenhuma interferência. Enfim, ele tentou fazer todos os protocolos possíveis, mas alguns conseguiram replicar, outros não conseguiram, e tomaram isso como uma coisa absurda, porque, na verdade, ele propôs essa ideia que escreveu nesse livro dele, é a ideia de primary perception, ou seja, de que as plantas estão conectadas a nós de alguma forma. Elas percebem, né? Assim como um cachorro percebe a tua presença, o teu carinho e intui. Por exemplo, a minha cadela sabe que eu estou chegando de moto em casa quando eu estou lá na rua, quilômetros ainda de distância, né? Ela corre pro portão. Eu sei porque a minha esposa está aqui, ela fala que toda vez que eu estou chegando, a Hazel vai para frente da casa. E isso é tratado, inclusive, por Rupert Sheldrake, que é um outro pesquisador, também biólogo, e que tem um livro só sobre essa questão. E a planta teria também essa dimensão ali, né? De perceber a presença de outros seres vivos e a ameaça a esses seres vivos, né? E ele faz uma série de experimentos sobre isso. Bom, isso me fascinou enquanto artista, né? Não que eu não sou um cientista, um biólogo, não tenho esse compromisso. Isso para mim é uma vantagem enquanto artista, né, de eu poder entrar nesses territórios, nesses domínios, especular e voltar para o que eu preciso fazer dentro do campo da arte. Então, eu achei isso interessante, principalmente porque o circuito que ele usa, o polígrafo, eu falei, poxa, isso é uma coisa que eu consigo fazer. Eu consigo conectar a planta com esse sistema. Bom, isso foi lá em 2005, não tinha ainda esse hype das pesquisas de plantas de inteligência, memória. Isso começa a acontecer, aparece muito a partir do trabalho do Stefano Mancuso com um TED, que ele vai falar sobre essa coisa das memórias, da inteligência, que é óbvio, né? E a gente vendo isso hoje, por exemplo, né, a questão das respostas, do movimento das plantas, resposta à gravidade, magnetismo, vibração, tudo isso está muito documentado, muito explorado atualmente. O que me fascina principalmente é a possibilidade dessa rede de comunicação que se estabelece, né, a partir das raízes, nessa relação simbiótica com os fungos, em esquemas que são voláteis a partir de gases, mas a partir também de sinais elétricos, né? É curioso que isso é explorado naquele filme famoso lá de 2009, o Avatar, né? Não sei se vocês lembram do filme, mas
uma narrativa paralela, né? Aqueles cientistas, quando eles estão lá naquele Pandora, a cientista principal, ela está justamente fazendo a leitura desses rizomas, que era fundamental para entender aquele ambiente como um ambiente vivo, inteligente, né? É exatamente isso, né? Essa inteligência que está ali de alguma forma. Então, acho que tem muita complexidade aqui, que talvez dentro do que o Baxter está trazendo, ele tenha tratado dessa totalidade, até com dimensões que cientificamente não sejam comprovadas ainda, talvez. Mas certamente existe uma riqueza, uma complexidade aqui que abre portas para muitas possibilidades, né? Uma figura que eu acho fundamental nesse campo científico da pesquisa sobre as plantas é a Mônica Gagliano, que é uma cientista que tem uma coisa muito peculiar no trabalho dela, porque ela é uma cientista e ela também tem uma proximidade com o xamanismo. Ou seja, ela é uma pessoa que teve uma vivência com os indígenas, com um entendimento e com uma comunicação com as plantas. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, mas ela recebeu instruções para muitos dos experimentos dela a partir de uma vivência xamânica direto com as plantas. Então, eu acho muito interessante esse cientista que tem um pé nesses dois lugares. Ele pode talvez entender lá ao lado do Baxter, dos indígenas, com conhecimento ancestral sobre essas plantas e, ao mesmo tempo, está fazendo um trabalho científico da forma mais ortodoxa. Como que combina isso, né? E ela escreve um livro, esse Thus Spoke the Plant, é um livro que ela fala da trajetória dele, inclusive como que ela faz essa virada para o campo das plantas. Ela era uma bióloga que tratava de peixes e com a biologia marinha, e de repente ela vai totalmente para essa coisa das plantas. Ela vai contar isso no livro, não vou entrar em detalhes aqui, mas são informações muito interessantes. Eu estava na Inglaterra nesse momento, pensando nas plantas e com a memória do Brasil e lembrando da nossa relação com as plantas também, né? Como, por exemplo, a gente usa essas plantas para proteção das casas. É comum isso acontecer. Essa cultura popular e o conhecimento dentro da espiritualidade, você ter plantas de poder que têm essa força, né? A minha avó me cuidava de mim com chás, com rezas, com plantas específicas para tratar de algumas doenças, né? Que é uma pessoa analfabeta, que não sabia ler. Então, isso influenciou muito. Eu estava em Plymouth, na Inglaterra, numa universidade muito forte no campo da robótica, tentando conversar com os engenheiros o que eu queria fazer com as plantas, ninguém entendendo o que eu queria fazer, porque não via muito sentido, e eu tentando não entrar em tantos detalhes, mas precisando montar os circuitos, os sistemas, e querendo que esse trabalho ele fosse uma abertura sistêmica para tudo aquilo que significa ser uma planta, né? Um vegetal. Por isso, daí a importância da ideia de uma biologia integrativa que pudesse abarcar uma dimensão muito mais ampla do que é ser vivo, né? As plantas de poder também, elas são muito marcadas no Brasil, especialmente pela cultura indígena, pelo conhecimento da ayahuasca, por exemplo, que é um chá, que é uma combinação de duas plantas que não se sabe até hoje claramente de onde que veio essa informação para os indígenas, onde você tem uma planta que trabalha em conjunto com a outra e permite que o DMT, que é uma substância ativa, que produz uma expansão da consciência, né, como que se ativa, porque uma planta inibe uma enzima no nosso corpo que sem ela, ou com ela, o DMT não faria efeito, né? Se você ingerir a molécula pura ali, não vai fazer efeito. Mas quando você coloca as duas plantas combinadas, uma inibe esse enzima, e o DMT ele entra direto na corrente sanguínea e ele vai produzir um efeito que dura 4 horas, 6 horas. Isso no Brasil é usado em contextos religiosos, e nos indígenas, né? Fora desses contextos religiosos, mas contextos
espirituais, né, de busca de conhecimento, de informação. É quase como downloadar direto ali informações desse universo, dessa dimensão das plantas. Como é que isso se fecha? Eu havia comentado do Jeremy Narby lá atrás, né? O Jeremy Narby, então, ele escreve um livro, que é esse livro, né, A Serpente Cósmica, que ele especula justamente sobre a ayahuasca, que produz essas mirações, né? Quando você ingere esse chá, você fica por 4 horas tendo visões internas. Essas visões, elas são fundamentais para o xamã conduzir todo um processo de cura na sua comunidade, junto com os seus pares, seus parentes. Processo de conhecimento, de saber como cuidar de certas plantas, quais plantas coletar na floresta. Enfim, é todo um processo também de tratamento espiritual, porque ele entende que as doenças são consequências de distúrbios que são energéticos, né, e que vêm de uma falta de coerência, se a gente quiser usar esse termo, dessas estruturas que são invisíveis, que são imateriais, mas que ele consegue acesso a elas. Então, isso se dá muito a partir dessas visões, né? E a pergunta que o Narby fazia era, porque ele é um antropólogo e ele foi fazer uma pesquisa na floresta, não tinha nada a ver com isso, mas ele começou a ter contato com os indígenas e eles apresentaram a ayahuasca para ele e ele ficou totalmente transformado a partir dessa experiência com a ayahuasca. E a pergunta que ele fazia era como que se davam essas imagens, como que essas imagens internas apareciam, porque você fecha os olhos e você vê outra realidade. E ele acreditava que, como ele teve acesso a essa pesquisa da biofotônica, que envolve essa emissão luminosa, essa informação a partir dos fótons internos, ele especulava de que talvez o DNA fosse um elemento importante na produção dessas mirações. E ele faz um paralelo entre a cosmogonia indígena, ou seja, o conhecimento indígena, que vai falar dessa serpente, que vai falar da vinda dos indígenas, que vem do cosmos, enfim, toda uma mitologia, mas que trata a serpente como fundamental. E aí essa ponte entre serpente e DNA é o trabalho que o Narby vai fazer, fazendo uma pesquisa histórica das inscrições, de informação muito antiga, ligado à questão do uso desses enteógenos. Enfim, é todo o trabalho dele. Acontece que o Roy Ascott, o meu supervisor, ele teve acesso a esse livro do Narby, teve acesso à conversa com o Narby e fez a pesquisa na biofotônica para tentar entender essa conexão. E foi daí que eu tive o contato com a biofotônica, sem ter, na época, nenhuma conexão com a questão da ayahuasca em si. Esse aqui é o trabalho do Pablo Maringo, que é um visionário, um pintor, faleceu há pouco tempo, e essas são algumas das visões que ele transmite, que são muito próximas das visões, as mirações que a gente tem nessa experiência. Então, isso é um pouco da ideia do Narby, com essa ideia do DNA, como sendo essa fonte desse fenômeno, que conecta com a teoria, né, da biofotônica, que fala que esse DNA talvez seja porque quando você arranca o núcleo da célula, o biofóton para de acontecer. Bom, resumo disso tudo, essa ideia desse conhecimento ancestral, pseudociência, ciência, tecnologia, eu penso como um acoplamento sistêmico. E é isso que eu estou pensando como híbrido, né? Esse acoplamento de sistemas, variadas fontes de informação, onde nada fica de fora e que se interconecta no que eu estou chamando de redes OTS. A ideia de que esses trabalhos, esse pensamento da arte, ele envolve redes que são orgânicas, são redes telemáticas e as redes sutis. Eu estou me debruçando muito sobre as redes sutis, que envolve essa dimensão metafísica, essa dimensão extrasensorial, essa dimensão para além da mecânica, né, dos corpos. Eu quero entender o que está para além desse mecanicismo e eu vou para lugares que me permitam encontrar modelos para isso, né, que possam entrecruzar essas redes telemáticas, orgânicas e sutis.
Eu vou fechar a apresentação só com alguns exemplos de alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido. Um deles é o Breathing, que é um trabalho que ele... Bom, primeiro, o meu trabalho ele é muito artesanal e muito especulativo, e eu tenho muito prazer em brincar com a parte mecatrônica, que é o meu forte. Eu não sou programador, enfim. Quando eu preciso, recorro a meus estudantes, meus amigos, e a gente vai cooperando e trabalhando juntos. Mas eu gosto muito de mexer com a parte mecânica. Breathing, ele nasceu, a história dele é o seguinte: quando eu estava nessa pesquisa das plantas, tentando conectar algo de alguma forma com as plantas, eu peguei lá a pesquisa do Baxter e de um indiano, Jagad Chandra Bose, lá no início do século. Ele usa um galvanômetro. Eu falei, poxa, galvanômetro, isso é uma coisa muito simples, né? Não tinha computador, não tinha nada, e o cara foi lá e conectou e mostrou que as plantas se movimentavam por conta de sinais elétricos, e ele media a condutividade das folhas. Eu falei, poxa, isso é uma coisa que eu sei fazer. E eu já estava cansado de tentar convencer os engenheiros a me ajudarem a fazer uma coisa muito complicada. E eu falei, não, eu estava com o meu doutorado, com a tese para entregar, e eu falei, não, para tudo e eu vou montar o meu laboratório com o recurso que eu tenho de fazer esse sistema de captura desses sinais, que é o que eu vou mostrar amanhã no workshop que a gente vai fazer, como montar esse pequeno circuito, e a partir dele vocês poderem pensar o que vocês querem fazer com isso. Mas a ideia é que eu montei um circuito, ele lê essa resposta galvânica. Quando eu espeto isso na folha, eu leio a condutividade ali, e aí eu uso para fazer certas coisas. Um trabalho é esse. Por que ele tem esse nome Breathing? Quando eu fui fazer isso, eu fui desenvolver esse circuito, eu fiz vários testes. Eu comecei a esquentar a folha, botar gelo na folha, a botar luz e fumaça, e nada me dava uma resposta muito, muito, muito expressiva, né? E aquilo estava me incomodando um pouco, porque minha cabeça... Enfim, eu estava lá atrás pensando com as plantas ainda de uma forma muito mecânica até, né? Porque eu estava vendo apenas como organismo. A coisa mudou muito para cá, né? Para mim, a partir dessa aproximação e a partir, inclusive, dessas experiências que eu tive com o próprio xamanismo, com a questão espiritual e com a relação com as plantas dentro do contexto indígena. E aí a coisa deu um boom assim na minha cabeça. Mas eu estava um pouco incomodado com essa coisa de não ter uma resposta, e eu não sabia o que era, se era o circuito que não estava funcionando, ou se era a planta que não estava respondendo. Estava um caos, eu tinha que fazer o trabalho, eu tinha que entregar a tese, e aí, de repente, num desespero, eu falei assim, cara, será que se eu soprar, se eu respirar perto da planta, alguma coisa acontece? E aí eu fiz esse teste, assim, já no desespero, assim, no último momento eu fui lá e respirei e soltei o ar bem leve, assim, perto da folha. E na hora que eu fiz isso, a resposta foi imediata, assim, o sinal foi lá em cima. E aí, logicamente, eu achei que era vapor d'água, e aí eu fui eliminando tudo isso, e aí eu vi que realmente tinha uma resposta ao gás carbônico, né? Que depois, com alguns biólogos, eu fui pesquisar, e aí tem uma coisa de que tem esses elementos orgânicos, né, essas células chamadas estômatas, que eles se abrem e fecham, eles absorvem o gás carbônico, eles soltam o oxigênio. Então, isso que movimenta na superfície da folha muda a polaridade, muda o campo elétrico, e quando eu boto esses dois eletrodos ali, eles vão variar a condutividade, vão coletar essa informação, e eu jogo para um microcontrolador como o Arduino, eu posso fazer várias coisas. Então, o trabalho é uma combinação de um vaso, da planta em si, dessa estrutura. Eu sempre comento, assim, talvez porque eu estivesse morando na Inglaterra e com chuva o tempo todo, que eu não aguentava mais, guarda-chuva era alguma coisa que eu olhava para ele e falei assim, um dia eu vou fazer alguma coisa com guarda-chuva, porque é muito bonito. Você pegar um guarda-chuva e tirar a capa dele, é um mecanismo muito interessante, assim, muito inteligente. E aí eu inverti a peça, o guarda-chuva, para criar essas pernas, né? E aí virou esse trabalho. Ele tem uma fibra ótica que ilumina as pernas, tem a iluminação interna, e quando você respira, solta o ar, ele
se ativa. Aqui tem um pequeno vídeo que mostra um pouquinho. A respiração ativa essas luzes em cima que ficam mais rápidas e muda essa luz do coração dele, que vai do azul até um vermelho mais crítico. Depois de um tempo ele vai voltando. Eu nunca consegui fazer uma filmagem no escuro, que é a melhor imagem desse trabalho. Depois, com o tempo, ele vai voltando a posição dele, ele vai pulsando, de acordo com a persistência desse gás ali. Então, enfim, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, e a partir dali eu comecei a pensar formas de desenvolver outros trabalhos que usam esse mesmo sistema. E no caso aqui o Botanic é um que trabalha com isso. A ideia era um robô que ele fica ali embaixo da luz, o robô ajuda a planta a ficar embaixo da luz, e quando você respira próximo, interage com ele, ele vai na sua direção. Se nada acontece mais, se você sai dali, ele entra no estado do robô e o robô procura a luz e volta com a planta para lá. Então, uma hora a planta está no comando, uma hora o robô está no comando, e essa é um pouco a brincadeira desse trabalho. E por aí ele vai. Um outro trabalho que tem a ver um pouco com esse aspecto xamânico e, enfim, desse universo das plantas é quando eu fui para uma residência na Amazonas e fiquei lá por 10 dias, tendo essa experiência de dentro da floresta, que foi muito impactante para mim. E a ideia era fazer algum trabalho que pudesse, de uma certa forma, remeter a essa experiência da floresta e da imersão. E daí surgiu esse trabalho, o Vegetal Reality Shelter, que é uma ideia de um domo, né, feito de guarda-chuvas. De novo, o guarda-chuva aparece aqui. Tudo nasce para mim dos desenhos dessas estruturas. A ideia foi que os guarda-chuvas poderiam servir para essa estrutura. E aí foi se montando o trabalho. E aí dentro desse domo eu tenho um terrário, né, onde eu tenho ali algumas plantas. Eu tenho um sistema de projeção por espelho esférico, que é a forma mais simples e barata de você fazer projeção em domo. E aí foi se montando a estrutura até ganhar essa forma. E aí quando você entra dentro desse espaço e você respira ali próximo, você tem, então, uma modificação do espaço sonoro. São 6 alto-falantes e esse som fica circulando internamente, e quando você respira, modifica essas frequências sonoras e a maneira como as coisas acontecem ali. Assim, quando você entra ali, você ativa a projeção também. Bom, para ter uma ideia, eu vou passar aqui mais o final desse trabalho. Só mais 2 trabalhos que eu vou mostrar. O Encantamento para a 4ª dimensão é uma estrutura baseada na forma do Tesseract, que é a 4ª dimensão do cubo. Eu imaginei esse sistema, foi uma variação dessa conexão com as plantas, usando um sistema de transmissão a laser para captar os micromovimentos dentro desse aquário. Então tem um plantado ali, só com plantas, não tem peixe, não tem nada ali.
e a estrutura do Tesseract que foi sendo montada. E aí ele tem um laser externo que atravessa essa água e ativa um fototransistor no outro lado, aqui. E à medida que esse gás carbônico é liberado aqui dentro e com o movimento das plantas, ele cria variações. E você tem uma sonoridade desse ambiente. Essa parte toda no modular que foi feita só para esse projeto, que é a parte que me interessa bastante, essa parte mais analógica, sonora também. E por fim eu vou mostrar esse trabalho que foi o que teve na Bienal do Mercosul no ano passado, Natureza Híbrida. É um trabalho que eu estou conectando as raízes da planta com um hidrofone, e a ideia é de que esse hidrofone, qualquer sinal, qualquer microsonoridade possa ser amplificada e utilizar como um input para esse trabalho, para o movimento que ele produz, a sonoridade também. Essa foi a ideia, a concepção inicial, que era essa criatura, esse organismo. Aí é onde tem a conexão com a planta e o hidrofone. Ele precisa de mais sensibilidade, tem um desafio aí entre a sensibilidade dele, a sonoridade, os ruídos. Mas aí foi ganhando forma e ele virou essa criatura. Quando alguém se aproxima do trabalho, essa cauda dele reage ou quando tem um ruído interno dentro do plantado. Bom, gente, é isso aqui. Esse é o meu site, lá tem os outros trabalhos e, enfim, podem encontrar mais informação. Agradeço a todos. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Me pareció muy interesante, en particular, las menciones a esos experimentos de la CIA me sorprendieron gratamente. Me gusta que estemos hablando de eso. Pero bueno, tenía una pregunta específica que es, ¿cómo pensás la terminación de las obras o la manera en que las presentás, que tienen como esa cuestión estética de lo científico un poco, como las terminaciones tan pulcras, tan cuidadas, en relación al discurso que querés construir de la hibridação e de trazer os conhecimentos ancestrais? Eu acho que o trabalho, ele tem são várias questões e o trabalho é uma forma de lidar com essas questões, é uma forma de tratar dessas questões. Então, não é tanto... tem muito improviso, tem muito feedback do próprio trabalho, né? Quando eu falo que eu tenho muita influência do desenho, eu sempre tive a convicção de que quando você está desenhando, o desenho ele funciona melhor, ele é mais bem sucedido, na medida que ele começa a te trazer informações, né? Não é só aquilo que você quer colocar no trabalho. Então, eu acho que isso é a mesma coisa para a arte e tecnologia. A gente às vezes nasce com uma ideia, mas é exatamente aquilo que o trabalho, num certo momento, que ele começa a falar para você, te apontar coisas. Às vezes, da combinação de uma estrutura com um pensamento ancestral, uma experiência com a planta, daquilo ali são inputs
e que quando você começa a produzir, a manipular a matéria em si, é que as coisas começam de fato a se resolver, né? Então não é tanto, não se resolve tudo antes, sabe? Quando eu falo da questão da abstração, é mais um input, mas essa sinergia interna, ela vai acontecendo o tempo contínuo. Eu acho que até depois que o trabalho está pronto, ela extrapola para outros trabalhos, para aquilo que não funcionou muito bem, aquilo que, né, tá para acontecer ainda, tá? Hola, ¿qué tal? Bueno, preguntar un poco sobre este tema de jugar contra el dispositivo, como ahondar un poco en eso, ¿cuál sería la diferencia entre jugar con y jugar contra el dispositivo? Eu acho que o contra e com, na verdade, ele está dentro da ideia da brincadeira em si, né? Brincadeira no sentido talvez de não levar tão a sério, né? De não ficar tão condicionado ou entrar nesse estado mágico que a tecnologia ou que o aparelho oferece, né? Porque o Flusser vai comentar isso, ele fala que é uma magia de segunda ordem, né? Diferente da magia natural. É uma magia que ela tá ali, mas ela te dá uma informação muitas vezes favorável àquilo que ela quer, aquele dispositivo quer ser, aquilo que está na sua origem, né? Então, essa brincadeira é uma forma de você permitir que o acaso entre ali, né? Então, assim, não é tão crítico a questão do contra ou a favor, desde que você esteja levando aquilo com uma certa leveza e fique atento a esses acasos que são elementos que vão atravessar esse processo, né? Então não é tanto no sentido de uma construção objetiva para se chegar a um determinado fim, apesar de que isso também está no processo, mas é sutil. Você tem que fazer certas coisas, porque, por exemplo, quando eu faço um robô como esse, eu tenho que seguir algumas regras ali, eu tenho que botar o motor de uma certa forma, senão não vai funcionar, né? Eu tenho algumas regras científicas, alguns aspectos que eu devo seguir. Mas eu mudo para essa visão do artista que está ali, entendendo o fenômeno como um todo, eu fico muito atento a coisas que vão acontecer e que podem mudar totalmente a rota da coisa. Então a brincadeira é esse jogo, né? De você perceber um jogo que tem regras que vão mudando na continuidade desse próprio jogo. Essa complexidade. Tem a ver com a ideia como do círculo mágico, quizás? Quando eu falei lá atrás, né, de que tem uma ideia de um círculo mágico nas imagens, né, que elas vão, essa magia, essa leitura das imagens, né, que vai se transformando quando passa para o texto, né, que perde essa circularidade, essa mágica, para ser uma coisa mais linear, mais pautada numa narrativa, né, numa continuidade, e depois ela talvez fique mais endurecida ainda nesse extrato numérico, por exemplo. Eu acho que quando a gente está jogando, a gente está recuperando um pouco dessa magia, de uma certa maneira. Eu acho que é uma forma de burlar esse sistema e de se jogar de novo para a magia. O que eu quero dizer com magia? Eu acho que a magia é exatamente aquilo que lida com o incompreensível, que está para além do intelecto, mas que é fundamental que a gente incorpore isso de alguma maneira no processo. Não pode ser só apenas intelectual a coisa, né? Não basta ter o algoritmo, ter o código, ou ter a estrutura pensada. Alguma coisa tem que estar para além daquilo. É como nós mesmos, né? Se você pensar só mecanisticamente, não dá conta de tudo que nós somos. E esse acessar essa dimensão extra, eu acho que quando você está criando um trabalho, é o mesmo processo. É lidar com esse extra e que não tem, às vezes, explicação. Eu acho que quando atinge esse lugar, o trabalho ele se revela para qualquer um, né? E até para você mesmo, em primeiro lugar, né? En mi caso estoy investigando sobre especies marinas y orquídeas y quería consultarte sobre, como vos mostraste la soja, mostraste la ayahuasca,
qué particularidades de modelos de luces, como la luz de la luna, la luz eléctrica, la luz nocturna, afectan a determinadas especies, ¿no? Estas que eran especies como la soja, como la ayahuasca. Y también pensaba si, bueno, que seguramente conoces el tema de la cámara Kirlian, ¿no? Esa cámara de luz rusa, ¿no? Pero ¿qué relaciones viste entre el modo de luz, la emisión y las respuestas de diferentes especies, además de unirlas, que me pareció súper interesante con toda la mitología como de ese saber ancestral, ¿no? Pensaba esas cuestiones de lo sutil o de la levedad que hablabas. Olha, eu percebo assim que tudo que você está falando, você tem um caminho assim brilhante pela frente de juntar todas essas coisas, porque são muitas informações. Eu acho a questão toda da biofotônica com o aspecto da luminosidade, dos fótons, o que os pesquisadores apontam é que tem várias correlações, por exemplo, com meridianos, com a própria resposta galvânica, o estado, a condição dessa planta, né, do bem-estar dela, o lugar do seu plantio, como eu falei, do ciclo lunar, por exemplo, as marés, tudo isso é identificado relações entre mais emissão ou menos emissão. O que eu presenciei na Alemanha, quando eu estava fazendo lá o curso, eu fiz o Summer School, depois eu voltei para lá para ficar uma semana utilizando o Photomultiplier com esse brasileiro que era o cientista que entendia de fato, né, como usar aquelas coisas todas. E é interessante assim, quando você coloca as sementes dentro do fotomultiplicador para poder ver a emissão fotônica, é justamente no momento que as sementes estão germinando, a radiação é enorme, uma quantidade enorme de fótons ali. Por quê? Porque ela está partindo, ela está abrindo, né? É interessante pensar que é um processo de desconstrução de uma certa forma, de um processo de morte, né? Você está morrendo para nascer de novo, né? Você está quebrando uma estrutura para sair uma outra estrutura que vai, né, ganhar vida e vai se transformar. Então, esses elementos eles estão, de uma certa forma, conectados. Aquilo que eu mostrei não são fotografias Kirlian, tá? Kirlian é um outro universo que também tem correlações, mas, assim, são muito especulativos. Eu buscava, logicamente, um fenômeno que tivesse sido tratado cientificamente. Eu tentei buscar o mais ortodoxo, porque eu não estava em nenhum campo esotérico e coisas que iriam deixar a pesquisa para quem eu iria, né, apresentar na defesa. Eu queria mostrar que existiam campos exatos, comprovados cientificamente, e que mostrasse, que apontasse a possibilidade de pensar esses organismos de forma muito mais amplas, né, do que alguns limites. Por exemplo, a questão genética. Você tem a genética, ela ganhou muita força, porque a partir da genética você tem efeitos, né? A clonagem, por exemplo, é inegável a potência, né, de êxito científico quando você faz uma manipulação e esses resultados aparecem. Isso não quer dizer que outros elementos também científicos, outros fenômenos, eles não funcionem, mas alguns funcionam mais porque as evidências científicas e a instrumentação permite você, então, comprovar. Eu queria elementos que tivessem nessa fronteira ainda, né? Então, tem conexão com todos esses fenômenos, alguns que você está falando, mas não são exatamente a mesma coisa. A imagem fotônica é uma imagem feita por uma câmera, que eu acho muito bonito, que é uma câmera usada em astrofísica, ou seja, ela é extremamente sensível, ela é para ver nebulosas, né, a anos-luz. Eles apontam isso para coisas vivas aqui e mostram um universo possível, né? Então, essa que é a ideia. Digo que es tan básica que me da vergüenza, pero por ejemplo, en la última obra que mostraste, eso que parecía una computadora cuántica, ¿no?
Cuando vos decís que reacciona ante la presencia o el sonido que sea del espectador, digamos, y mostraste con un chico ahí, ¿qué es lo que está reaccionando exactamente? Digamos, ¿es la planta que reacciona de alguna manera? ¿Es la mecánica que está asociada a la planta? Digamos, ¿qué está pasando aí? Eu tento criar nos trabalhos, são tentativas de acoplamento, são tentativas de dar voz de alguma forma a esse universo vegetal e na sua troca também com as pessoas, nas instalações. Então, esse trabalho especificamente, o que eu fiz foi colocar um hidrofone. Existe uma pesquisa que mostra que as plantas, elas produzem um som, tá? É um som. E um microfone, aqui, que está lá embaixo, tá aqui na verdade. Esse é um hidrofone aqui. Tá? Ele está conectado e as raízes crescendo ao redor dele. Então a ideia é de ter um acoplamento direto com as raízes. E esse ruído, ele aparece na raiz. A ideia é que a planta produza essa sonoridade. Tá? Então esse som que vai surgir aqui, ele é amplificado e por vezes ele vai ativar aquela cauda no seu movimento. Tá? Essa é uma ideia. Então, por exemplo, se eu bater aqui nesse vidro, nessa água que está aqui dentro, onde está a planta, se eu fizer um pequeno ruído ali, esse ruído ele é capturado, ele é amplificado e ele produz um movimento na cauda. Então, uma parte é o som que é proveniente dessa conexão da planta com o hidrofone e também da aproximação de quem chega perto desse trabalho. Por isso que a menina aqui, ela está tendo essa resposta da cauda, né? É uma resposta que, por exemplo, quando ela se aproxima, é uma resposta que parece que a criatura sabe da presença da pessoa que está ali, mas ela não necessariamente ela sabe. É uma coisa aleatória que pode acontecer. Mas pode também ser ativado pela planta que está ali. Então, eu crio com o trabalho essas expectativas, né? O trabalho ele é um conjunto de possibilidades que podem acontecer ou não acontecer, mas eles estão interligados na combinação do organismo, da parte mecânica e da instalação em si. No caso do breathing, por exemplo, é mais direto porque você tem a coisa da respiração direta ali com a planta. Ali eu estou fazendo uma medição, aqui não, eu estou vendo a questão sonora e num outro trabalho eu estava vendo a questão da luminosidade atravessando aquele ambiente da planta. Então são situações que são criadas para uma experiência. Eu vejo algumas coisas que acontecem por ali. Por exemplo, só para fechar esse raciocínio, quando o breathing foi apresentado pela primeira vez, eu como artista, eu estava vendo de fora a exposição, eu não me apresentei como artista, né? E nesse lugar estava uma série de pessoas em volta do trabalho, e como se estivesse projetando, fazendo um reiki, alguma coisa em volta. Eram umas mulheres que estavam em volta, porque elas tinham certeza absoluta de que elas estavam projetando essa informação, essa energia para a planta, e ela estava respondendo. E de fato, assim, o robô estava com as pernas todas abertas, ele estava totalmente vermelho e tenso dentro daquele ambiente. Eu não sei se é exatamente a temperatura que estava acontecendo ali, eu não sabia se eram os ruídos todos que estavam acontecendo, porque era uma exposição cheia de gente, estava muito quente naquele ambiente. Eu sei que ele estava respondendo e que as pessoas estavam ali acreditando que aquela resposta era para aquela ação delas. Eu jogo com isso também, né? Para mim não é importante que seja exatamente essa resposta, porque pode ser, é como a questão lá do Baxter, né? Aquilo que ele levanta no trabalho. Eu quero que algo possa acontecer nesse sentido. Eu deixo em aberto isso. ¿Qué implica este proceso de investigación, de prueba, de estar trabajando con esto que es un work in progress, a
convertirlo en podríamos usar este término tan famoso convertirlo en una escultura expandida y llevarlo a una galería o a una exposición, ¿no? ¿Cómo es esto de estar trabajando en el laboratorio, pero después generar algo que es para que esté en una instancia expositiva? La Bienal del Mercosur, una galería, diferentes instancias. ¿Cuándo se convierte en obra? Jorge, ótima pergunta, porque na verdade, assim, às vezes os trabalhos, a Bienal do Mercosul, ela me selecionou num projeto, né? Eu fui um dos artistas comissionados para lá e tinha um pouco desse projeto na minha cabeça e ele foi pensado um pouco já para essa situação de exposição. Mas ele se conecta a uma linha de pensamento, né? Quase que uma janela ali que se abre e aí acontece a situação da sua exposição. Mas o que eu acho interessante é que cada vez mais essa relação processual com o trabalho, ela se impõe mais, né? Ela se impõe mais como uma necessidade. As questões que vão surgindo, essa própria relação toda com o que é, de fato, o que se apresenta como esse universo vegetal, isso tudo que eu venho discutindo, cada vez isso aparece mais como um norteador dentro do meu processo. E o que é ser artista, né? Eu acho que leva a essa pergunta. O que é ser um artista? O que é esse compromisso com as exposições, com as apresentações, ou é o comprometimento com esse processo? Necessariamente uma coisa leva a outra? Eu acho que isso é uma grande questão que eu venho trabalhando cada vez mais. Uma vez eu conversando com o Roy, ele falava justamente sobre essa questão, né? Como que tem... O que é ser artista, o que é um trabalho de arte, o que é aquilo que eu estou fazendo dentro de todas essas questões que estão ali envolvidas. Ele falava assim, olha, o artista é um cara que tem uma carteira e essa carteira ele apresenta em qualquer lugar e dá um passe livre para ele entrar nesses lugares que outras figuras não entrariam, né? Seriam barrados ali na entrada. Não, mas o artista ele ganha essa entrada ali. Eu acho que é muito isso, né? Poder entrar nesses espaços, olhar, observar e construir e criar a partir daí, né? Se vai virar um trabalho final para uma exposição, em que medida isso aparece, eu acho que é secundário e é apenas um parênteses no tempo, né? Porque esse trabalho mesmo, ele é um trabalho que eu já estou pensando em variações dele. Então, assim, onde é que ele termina, né? Onde é que ele é o final dele, né? Eu acho que é muito particular do processo. Ele evolui constantemente. Sim, graças.